Boa noite mais uma vez a você assistindo ao Direito e Cidadania, que hoje discute à luz do direito internacional, a crise migratória no mundo. Eu e o doutor Jurandir Porto recebemos aqui a vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, e também o filósofo e doutor em antropologia, Arnaldo Eugênio. Doutor Jurandir, no último bloco ficou caracterizado que nos falta uma legislação própria para tratar dessas questões imigratórias. Como enfrentar esse desafio? Bom, a nossa vice-governadora nos informou que há um projeto em tramitação no Congresso, que já teria sido aprovado no Senado. Sim. E está tramitando na Câmara Federal. Então, nós deveremos solicitar de nossos representantes que apressem, que vejam isso, porque nós estamos vendo um exemplo muito grave da questão do imigrante e aqui a questão também do haitiano. Há muitos anos escreveu-se o Tratado da Tolerância. Isso por volta de 1700. A questão da tolerância está na raiz de todo o direito internacional e do direito interno também. Porque o nosso Código Civil, o próprio Código Penal, na interpretação de seus dispositivos, de suas normas, consagram a tolerância e o humanismo. Ora, pratica-se lá em São Paulo a agressão aos haitianos, pela cor, porque são de fora, porque não se aceita. Esses que disparam chumbinho contra eles são, além de delinquentes, eles praticam aquilo que é censurável no comportamento humano. Então, o Papa prega a tolerância, prega o humanismo. E é preciso que as lideranças de nossa sociedade, as lideranças intelectuais, sempre estejam a exortar a tolerância e o humanismo. Doutora Margarete, a contribuição final da senhora para o nosso debate. Olha, exatamente como falou há pouco o professor Jurandir, nós precisamos, no caso brasileiro, termos essa legislação. Mais que termos essa legislação, temos que preparar nossas instituições para esta realidade, que não é uma realidade lá do outro lado do mundo, é uma realidade muito nossa, mas que a gente regulamente não só as questões da imigração, ou seja, daqueles estrangeiros, dos que vêm de fora para o Brasil, mas a questão do migrante também, que nós vimos dos últimos tempos para cá começarem a se agravar. Por exemplo, a intolerância ao nordestino no sul, né? Nós vimos essa questão cada vez mais se acirrar, o que não era da nossa cultura, pelo menos nós não percebíamos que havia esse preconceito tão forte contra o nordestino, né? Enquanto nós éramos mão de obra barata, nós estávamos muito bem recebidos. A partir do momento que nós nos investimos da nossa cidadania e passamos também a fazer parte do processo decisório e a ter um peso também político, passou-se a incomodar. Então, precisamos ter essa legislação. Claro que o exemplo de fora é um exemplo gritante, mas aqui dentro também, do nosso lado, nós estamos vendo isso. Uma lei resolve? Não, mas a lei dá à instituição os instrumentos para que ela resolva. Então, é isso, vamos acompanhar esse processo que está em andamento no Congresso Nacional. Doutor Arnaldo, a sua conclusão, por favor. Para além da questão justo política, eu diria assim, nós precisamos também fundar práticas de tolerância.
Não basta a gente esperar do Estado. No Brasil, a gente tem essa prática de esperar que tudo é o Estado que vai me resolver. Então, os problemas não foram criados pelo Estado, a maioria dos problemas. Foram criados pelas relações entre os indivíduos. Então, os indivíduos têm que contribuírem. Então, assim, não adianta eu criar uma guarda municipal se as pessoas não vão à praça. Ou seja, as pessoas deveriam estar na praça para evitar que a praça fosse depredada. E não eu criar uma guarda para proteger a praça. Ou seja, há uma inversão das coisas. Então, essa ideia de civilidade, ideia de civilizatória, a gente tem que repensar ela. É a minha prática. A minha prática e a minha relação com o outro, ela precisa ser ressignificada a partir de valores, não é ser conservador, de valores positivos, da ética, da moral, da responsabilidade, do compromisso. Isso não é ser conservador. É ser minimamente coerente e dizer, nós queremos uma sociedade melhor. Quem está matando o Rio Parnaíba, quem está matando o Rio Puti? Não, são as nossas práticas. Por que as nossas práticas não podem reverter essa situação? Nós temos que fazer isso. Então, além disso, dessa questão de justiça política, a gente pensar também no nosso compromisso individual de cada um de mudar as nossas práticas em relação aos outros. Doutor Jurandir, a sua colocação final, por favor. Olha, Ananias, fizemos um bom debate. Alertamos o nosso povo para a questão da tragédia humana que se abate lá no Oriente Médio, no percurso desesperado para atingir a Europa rica. Mas aqui também, internamente, nos alertaram não só a vice-governadora, como o nosso professor Arnaldo, da necessidade de se iniciar uma prática de solidariedade, uma prática de tolerância. Porque não é o Estado, na realidade, que faz a sociedade. O Estado deve ser um produto da sociedade. Aqui houve uma inversão, mas tenho eu a impressão que o debate foi necessário, que essa questão foi enfocada devidamente e que as pessoas que nos escutaram, peço, reflitam sobre a necessidade da tolerância. Hoje, essa tolerância é em favor dos que chegam, dos sofridos, dos diferentes. Amanhã, nós podemos necessitar dessa tolerância em nosso favor. Obrigado ao doutor Jurandir Porto, à vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, e também ao doutor Arnaldo Eugênio. E obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Direito e Cidadania. Tenha uma boa noite.